Pronto. E aí, professor Carlos, tudo bom? Tudo bom, rapaz? Fico feliz aí ter você com a gente nesse projeto, né? Que você nos apoiou desde o início. Queria dizer para vocês todos que o professor Diego foi um daquelas. Quer dizer, eu vou dizer para vocês uma coisa que vocês já sabem, né? O professor Diego é um dos professores unanimidade na Unicristos. Se não me falha a memória, desde a primeira turma até agora, todas ele é homenageado e não é homenageado por acaso, não. Realmente eu conheço o Diego há mais tempo um pouco e realmente é um cara diferenciado, muito ético. Gosto muito de você, viu, colega? Gosto muito de trabalhar com você. Obrigado pelas palavras, Carlinhos. A gente já caminha junto há um tempão, né? Desde do Conselho Regional de Odontologia, né? Para quem não sabe, a gente foi conselheiro, né? Foi por dois mandatos, a gente foi junto, Carlinhos. Ainda foi mais um, né? Foi três, eu fui dois, Exato. né? A gente esteve lá, a gente trabalhando pela nossa profissão, né? A gente ainda continua, né? É, de outra maneira, mas a gente nunca abriu mão de trabalhar dessa forma, trabalhar de forma ética e trabalhar em prol das pessoas e da odontologia, né, Carlinhos? Então, assim, fiquei muito feliz com o convite, só tu mesmo para me fazer entrar numa live, que eu sou envergonhado, sabe? Mas vai dar certo, acho que vai ser Vai legal. dar certo. Vai dar certo, pode ter certeza. Gente, a nossa ideia é o seguinte: partiu de vocês a ideia, partiu dos nossos alunos, alunos do oitavo, do sétimo, do nono, do décimo. Esse semestre mesmo, uma colega de vocês do nono semestre me procurou, conversou comigo, deu essa ideia. E aí eu acionei mais uma vez a professora Renata me deu maiores orientações. E a partir de hoje, né, nós vamos fazer um conjunto de várias lives buscando esse conteúdo de concursos, tá? O primeiro módulo, que é o de hoje, nós vamos abordar o tema de PNE. O professor Diego está trazendo algumas questões, são 4 questões, a professora Carol também, né? Nós vamos ter aí em torno de ele vai ter em torno de 25 minutos, ela também. E aí, gente, eles vão apresentar a questão, fazer um breve relato e em seguida já vão respondendo junto com vocês. Eu peço que vocês deixem, tanto nos directs quanto nos comentários de vocês, algumas dúvidas, porque depois a gente pode voltar com esses conteúdos outra vez, tá? A gente vai abordar conteúdos de maior, digamos assim, traduzir assim, conteúdos que caem com maior frequência, que eles têm mais incidências nos concursos, né? E a gente vai trazendo, e vocês podem sugerir também os próximos módulos, tá? A gente já vai ter esse módulo hoje, que é quinta-feira. Próxima quinta nós vamos estar em jornada, né? A Unicristos, do curso de odontologia, vai estar numa jornada de saúde bucal, né? Então não vai ter na próxima quinta, mas aí na outra quinta, na segunda quinta-feira de junho, nós já vamos ter um novo módulo e a gente vai fazer a divulgação. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E é mais uma maneira da gente estar interagindo com vocês e preparando vocês para o novo normal e especificamente falando, preparando vocês para os concursos. Professor Diego, eu vou postar aqui a imagem da questão que o senhor me enviou, tá? Certo. Se não tiver na ordem, o senhor me corrija. É essa? Não, essa era a primeira não, mas pode Não, ser. mas aí pronto. Aí essa aqui é a primeira, então. Não, vai passando. Não, essa é da Carol, vai passando. Essas são da Carol. Ah, rapaz, Vai passando. então é essa? Essa é minha. Pode ser É a essa aí. primeira? É Não é essa? primeira, mas a gente. Não, mas essa é a quarta, né? Vamos organizar. Essa é a primeira questão? É a primeira questão. Fechou. Exatamente. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde para quem não estava aqui no começo quando a gente, né, começou essa conversa, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre algumas questões do concurso, né? Parabenizar a coordenação da faculdade, né, por esse projeto que eu acho muito interessante. Já vem falando muito com a maioria dos alunos agora nesses nossos encontros remotos. E assim, a gente tem que usar o nosso tempo para fazer com que a gente saia dessa quarentena melhor do que a gente entrou, né? E a gente tem agora mais oportunidade do que nunca a gente está tendo de utilizar o tempo para estudar coisas diferentes, para fazer coisas que a gente gostava e antes não tinha tempo, né? E quem tem um pouco uma visão mais à frente, né? Como pode pensar o seguinte: poxa, eu vou começar a estudar para concurso agora, porque assim, tem muita gente que não está pensando nisso, muita gente até pensa, mas não está com cabeça, porque fica estressado porque está isolamento, ou então porque está com algum familiar
doente, né? Mas assim, quem está com a cabeça tranquila já começa a ter esse pensamento que lá na frente, muito provavelmente ele vai ter alguma oportunidade de concurso, e ele começa a estudar desde já, ele já está na frente, tá parado na frente da concorrência. Né? Então, assim, alguns alunos já conversaram comigo, né, sobre isso, eu também tento estimular, né, e é muito interessante com que a gente comece essa conversa aqui, tá certo? Então, mais uma vez, dá parabéns para ti, Carlinhos. Né? Então, assim, para começar, minha primeira questão que eu separei, né, até eu puxei um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, é uma questão do CADA, né, que é o CADA, é o concurso da aeronáutica, tá certo? Muitos de vocês, de vez em quando, falam que sempre gostaria de entrar nas Forças Armadas, né, que eu acho muito interessante. E para quem, falando agora, para quem está terminando a faculdade ou para quem terminou há pouco tempo, entrar nas Forças Armadas por concurso é a maneira mais fácil para vocês, tá certo? Sim, nas Forças Armadas, a gente, para ir no concurso, tem que ter uma especialidade. Então, assim, realmente, quando você for recém-formado, vai ser difícil, que eu lembro poucas vezes que abriu vaga para clínica geral no concurso, mas você, assim que se formar, entrar na especialização, entre 2 e 3 anos, você já vai estar apto para fazer. E quanto mais cedo vocês estiverem, mais cedo vocês fizerem a prova, né? Mais próximo da graduação vocês fizerem, vocês estão em vantagem de quem está parado há muito tempo, né? Porque assim, quem está num ritmo de trabalho pesado, né? Já trabalhando 40 horas semanais, né? Perde o ritmo de estudo, fica para trás. E está com esse conhecimento da graduação mais tranquilo na cabeça, tem muito mais facilidade, né? Então, por isso que eu estimulo que vocês comecem desde já, tá certo? Então, assim, essa é uma questão da aeronáutica que, assim, eu trouxe para vocês verem que a maioria das coisas que caem na prova é algo que vocês, quando a gente for ler as questões, vocês vão ver, pô, eu vi esse assunto na farmácia, eu vi esse assunto na hematologia, vi esse assunto na disciplina de pacientes especiais, é algo que vocês têm a certeza que o conteúdo é da Cristo, né? Então, assim, e sem contar que a parte de pacientes especiais, né, Carlos, assim, hoje em dia, em concursos, seja para especialidade, ou seja para clínicos gerais, PSF, enfim, quais são os assuntos que mais caem? É saúde pública e pacientes especiais, tá certo? Então, assim, são dois assuntos que na nossa faculdade, na Unicrisp, a gente tem certeza que é muito forte, né? A coletiva é muito forte, a jornada que vai ter na semana que vem está super bem estruturada, né? E a disciplina de pacientes especiais, a gente tem o orgulho de dizer que são poucas universidades no Brasil que tem, né? A gente tem orgulho de dizer que a nossa aqui no estado é a única que tem, e mesmo sendo a única que tem, não é porque é a única, mas é muito boa, né? Assim, a nossa faculdade é muito forte em pacientes especiais e é um diferencial da nossa graduação, né? Então, assim, teve Professor um... Diego, se me permite, Pode falar. só fortalecendo o que você está falando, e já fica uma dica para vocês, gente. A grande maioria dos concursos, muita gente pergunta assim, professor, o que é que cai mais em concurso? Né? Primeiro, independente de qualquer concurso, existem 2 macetes para estudar, assim, bem básicos. Quando você começa a se preparar para o concurso, de odontologia, concurso para serviço público, e aí eu digo a nível municipal, estadual, federal, Força Armada, concurso público, né? Sempre caem muitas questões de saúde coletiva e sempre caem questões de temas transversais. O que é isso, professor? Temas transversais? São temas que em várias disciplinas são abordados, tá? Por exemplo, temas de odontologia legal, eles são vistos em PNE, em endodontia, em cirurgia, em patologia, né, em diagnóstico. Então, assim, PNE, hoje a odontologia hospitalar é um assunto muito presente em todos os processos seletivos e concursos. Então, quando você começar a estudar, quando você escolher o seu tempo, tire um tempo fixo para a saúde coletiva e também, no tempo restante, digamos assim, comece a estudar por temas transversais. E aí, só para fortalecer, temas transversais são temas que várias especialidades abordam. Anestesiologia, anatomia é um tema transversal, né? Medicação, né? A farmacologia, a terapêutica. Existe medicação para cirurgia, medicação para pério, medicação para endo, inclusive medicação intracanal é um tema super que ocorre muito nos concursos quando abordam endodontia. Então, assim, gente, a gente não vai conversar muito sobre isso agora,
Mas durante todos esses módulos, sempre a gente vai estar trazendo essas dicas que com certeza vai fazer com que vocês tenham uma facilidade de escolher os assuntos. Porque o nosso assunto, a odontologia, ele é praticamente infinito. Mas a gente sabe aqueles assuntos que realmente eles incorrem mais nos concursos e nos processos seletivos. Segue aí, professor Diego. Antes de eu passar para a questão, vou dar só mais uma dica. Eu prometo que depois eu passo para a questão. Outra coisa, pessoal, importantíssimo para quem pensa em estudar para concurso. Quando vocês fizerem a inscrição do concurso, vocês olhem qual é a instituição que está elaborando a prova. Tá certo? Qual é o instituto que está elaborando a prova, qual é a universidade que está fazendo aquela prova, porque cada instituto, cada universidade, cada empresa que elabora a prova tem uma linha de formação de questões. Né? Então, por exemplo, essa minha primeira questão, que é uma prova da aeronáutica, a prova da aeronáutica é uma prova clássica de ser respostas curtas, respostas decorebas, né? E respostas que são rodapé de livro. Então, assim, é uma prova que quando vocês forem estudar, vocês vão ter que realmente pegar livro, morrer de estudar, decorar o que tem no livro, porque é o perfil da prova. Né? Outra coisa, assim, a gente, normalmente elas têm uma quantidade uma proporção, vai cair mais ou menos 40% de questão de dentística, mais 30% de endo. Então, assim, normalmente elas têm uma proporção de assuntos. Então, assim, se tem uma proporção e aquele instituto faz mais questões, por exemplo, de coletiva, né, que a gente comentou que cai 50% de coletiva e vai cair 10% de prótese, porque é uma prova para PSF, não tem muita prótese. Não cabe você gastar o mesmo tempo de estudo na coletiva e da prótese. Você tem, por exemplo, eu tenho 2 dias para estudar, vou estudar um dia coletivo e vou estudar um dia prótese. Não, se a prova cai muito mais coletiva, você vai estudar 1 dia e meio de coletiva e meio dia de prótese. Então, assim, é importante a gente ver qual é a instituição que está elaborando a prova, porque cada uma tem uma maneira de elaborar, tá certo? Então, assim, isso é assunto para a gente poder discutir depois. Quem quiser conversar sobre isso, pode mandar inbox depois aí que a gente conversa. Agora, vamos lá, Carlinhos, vamos para a primeira questão, tá certo? Na prova do curso de 2016 da Aeronáutica, do CADA, tá certo? Para prova para pacientes especiais. Então, vou ler a questão, pessoal. O tratamento odontológico a um indivíduo dependente de álcool é realizado levando-se em consideração os sistemas afetados pelo uso contínuo da droga e a sua condição de saúde geral e bucal. Qual é o sal anestésico considerado de primeira escolha no tratamento de pacientes dependentes de álcool? Então, já é uma questão, justamente como o professor Carlos comentou, né? Um assunto transversal, né? Que vai pegar pacientes especiais, vai pegar farmaco, né? Pode pegar, né? Em cada disciplina, na cirurgia, na endo, né? Assim, sempre que a gente vai na pério, sempre que a gente for na dentista, enfim, a gente vai sempre anestesiar, então isso aí vai ser totalmente transversal esse assunto, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, um paciente, ele é dependente de álcool. Então, a gente tem que começar a fazer a associação, né? Que qual é o sistema que o alcoolismo vai afetar, né? Então, é o sistema hepático, né? Então, a gente vai começar a ter que relembrar lá os conceitos desde a fisiologia, né? Que quem tem aula com o professor Arthur, Thales, Gabriel, né? Os conceitos da fisiologia hepática, né? O fígado é responsável, né? Então, assim, o fígado vai estar responsável no nosso atendimento, né? A questão principalmente da coagulação, né? Mas aqui no caso, ela também vai estar, interfere muito na questão na metabolização dos fármacos, das drogas, né? E lembrar que o nosso anestésico é uma droga, né? Então a gente tem que selecionar um anestésico que ele seja o menos grave possível, né? Num paciente que tem um comprometimento de fígado, tá certo? Então, qual dessas drogas, né? A gente iria observar que ela teria um menor comprometimento ao fígado, né? Para a droga causar menos dano ao órgão, né, significa que o metabolismo passaria menos para aquele órgão, né? Então, quais desses anestésicos a gente teria um menor metabolismo hepático, por exemplo, né? Então, é isso que a gente, quando lê a questão, fazer diversos problemas de fígado, né? Então, assim, a gente vai ter que decidir qual desses anestésicos. Então, a gente tem como opção a articaína, na letra A, a lido, na letra B, a prilo, na C, e a MEP, na D. Então, assim, a prova da aeronáutica é uma prova ABCD, né? Então, assim, já é um estilo de prova. Outros concursos vão ter até a letra E, né? Então, assim, já é também
é bom a gente conhecer qual é o instituto que está fazendo, né? Então, assim, a aeronáutica só tem 4 itens, né? Então é mais fácil para quem está fazendo. Né? Então, quando a gente olha os itens, né, a gente vai lembrando qual que a gente mais utiliza na clínica. É a lidocaína. Né? A lidocaína é uma anestésica que a gente realmente utiliza mais na clínica, mas o metabolismo da lidocaína ela é predominantemente hepático, tá certo? Então, se o metabolismo da lido é predominantemente hepático, a gente não vai querer utilizar num paciente com uma cirrose hepática, com uma insuficiência hepática, tá certo? Então, a lido a gente tem que escolher. E a prilocaína, Carlinhos? Prilocaína da mesma forma, tá certo? Então, a prilocaína também ela não seria um anestésico de escolha para um paciente que tem alcoolismo, tá certo? Sem lembrar que o álcool, né, a gente, por ser uma droga socialmente aceita, né, muita gente não considera que é uma droga mesmo, né? Assim, muita gente não considera que é um problema. O paciente falar que eu bebo só de vez em quando, a gente às vezes na anamnese deixa para lá, né? Acha, é só bebida, né? Mas não, né? Assim, por ser uma droga social, o álcool ele traz muitos malefícios, né? A gente tem que ficar bastante atento, né, nesses pacientes, né? Tanto pelo comprometimento hepático, então às vezes ele bebe antes de vir para o consultório, né? Antes da consulta, às vezes tem até medo do dentista, né? E toma uns whiskyzinhos, né, Carlinhos, antes da consulta. Se a gente não ficar atento com isso, a gente pode se complicar. Continuando, a mepivacaína. A mepivacaína também a gente vai ter um metabolismo mais considerável no fígado, tá certo? Então, no caso, a nossa resposta vai ser a letra A, tá certo? Então, assim, a articaína é um anestésico que tem muita eficácia, né? Ele é um anestésico muito bom, tá certo? É um anestésico que tem pouca taxas pouco risco de alergia, tá certo? E ele tem uma boa parte da articaína, o metabolismo é no sangue, tá certo? O metabolismo no plasma. Então, por isso, seria o anestésico que a gente poderia utilizar com mais segurança no paciente com comprometimento de fígado. Por quê? Porque o metabolismo da articaína se dá também no sangue, tá certo? Agora, desvantagem. Então, vamos utilizar, já que a articaína é boa, né? Então, vamos utilizar a articaína para todo mundo, né? Porque ela acabou de falar que é ótima eficácia, né? Tem metabolismo no sangue, né? Mas, assim, a gente tem que sempre pensar, né, Carlos? Você gosta muito de falar sobre isso na questão de custos, né? Quando a gente está galera que é acadêmica e ainda não tem tanta noção do preço, a gente sempre gosta de conversar com todo mundo sobre a precificação, né, dos nossos, né, do que a gente utiliza, e a articaína é um anestésico muito caro, né? Então, Sim. assim, por isso que a gente não utiliza tanto ele, tá certo? Então, por isso que a maioria dos procedimentos a gente não precisa de uma anestesia tão profunda, né? A gente não precisa de uma anestesia tão prolongada, né? Então, a gente pode utilizar a lidocaína, por exemplo, a mepivacaína em pacientes que não têm comprometimento de fígado, tá certo? Então, a resposta dessa primeira questão é aí tem a articaína. Certo. A colega está perguntando, Diego, que nesses casos, eu entendi que ela está perguntando que nesses casos, mesmo para um paciente que tem problemas com álcool, em procedimentos rápidos, se mesmo assim a droga de escolha, né, seria a articaína. Eu acho que sim, né? É o ideal. É o ideal. Certo? É o ideal. Então, Agora, desculpa, Carlos, assim, se não pode tivesse, né? Então, assim, se não tivesse, talvez poderia um procedimento, uma anestesia utilizar menos sal anestésico, né? Com um pouco um tubete, sei lá, meio tubete, depende do procedimento. Sabe que às vezes o procedimento não comporta só essa quantidade de anestésico, mas assim, o ideal é que seja com articaína. Ok. Gente, quando o Diego fala nessa questão de precificação, de escolha de materiais dentro da nossa clínica, vamos ter um pensamento assim, olha, se o paciente ele é normotenso, se ele não tem nenhuma comorbidade, se ele é um paciente, aí entre aspas, sistemicamente normal, qual é a droga, qual seria a anestesia de escolha? A mais barata. Professor, mas não, entenda. Por que existem alguns tipos de anestesia? Porque existem alguns tipos, ou vários tipos de contraindicação. Então, por que usar uma droga, um anestésico mais caro para um paciente que não vai ter problema de usar o mais barato? Agora, se o mais barato for ruim, se o mais barato der contraindicação, tiver possibilidade de ter uma reação alérgica, um choque ou coisa parecida, aí realmente você vai para a escolha mais indicada. Não
por favor, não digam que eu e o professor Diego estamos afirmando que tem que usar o anestésico mais barato. Não é isso. Nós temos que usar o anestésico mais indicado sempre. Então, quando o paciente não tem outras necessidades, quando o paciente pode estar indicado um anestésico mais barato, o indicado é o mais barato, tá, gente? E, por favor, um dia eu estava na clínica, né? Não foi só, já passou por isso algumas vezes nessa minha caminhada, e eu estava nesse dia dando um suporte ao pessoal lá da distribuição de insumos. E aí chegou uma aluna para mim e disse assim, professor, o senhor podia pegar um anestésico para mim? Aí eu, claro, qual que você está precisando? Aquele do tubinho de vidro, né? Aí eu dei uma risada assim, digo, mas existe pelo menos 2 ou 3 com tubinho de vidro, né? Professor, mas é aquele tubinho de vidro com a borrachinha verde. Aí eu, o da borrachinha verde. Aí sim, eu comecei a jogar com ela. Eu disse, por que não o da azul? Né? E por que não o de plástico? Porque o de plástico tem medo de quebrar, você se machucar. Não, professor, porque o tubo de plástico, o meu professor disse que não presta. Aí eu disse, será que não presta? Se não presta, por que a gente compra? Por que tem aqui? Né? Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, gente, é só com um aviso, digamos assim. Poxa, não peçam em uma dental, ou a sua auxiliar, ou ao seu colega de cirurgia, um anestésico, porque me dá aquele do tubete, sabe, de vidro, do tubete com a bolinha verde, com a borrachinha azul. Peçam a droga, peçam o anestésico, ou pelo nome comercial, ou pela composição dele, né? Por favor, gente, senão a gente vai começar a se equiparar a profissionais mal formados ou a pessoas que exercem a profissão de odontologia, digamos assim, de uma maneira ilegal, tá? A gente é dentista, a gente tem uma bagagem teórica, a gente tem que ter essa bagagem não só para passar em concurso, a gente tem que ter essa bagagem teórica para subsidiar as nossas ações práticas, tá? Isso faz a diferença, isso torna você um profissional excelente, beleza? Professor Diego, vou passar para a próxima, obrigado, viu? Um pouquinho. É essa? Essa é a 3. Mas pode ser também. Vamos para essa, que é de gestante. Pode ser. Vai. Vamos. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Né? Então vamos agora para um concurso de prefeitura. Tá certo, pessoal? Né? Então, um concurso de prefeitura, né? Normalmente para clínicos gerais, para PSF, normalmente esse concurso, tá certo? E mais um assunto que é transversal. Né? Então, assim, é um assunto sobre gestante. Tá bom? Então, você vai atender a paciente gestante em toda a clínica, né? A gente, na nossa faculdade, nossas clínicas não são separadas por especialidades, né? Então, assim, isso é comum para a gente, mas em outras faculdades que tem a clínica de dentística, clínica de endo, clínica de pério, a gestante vai passar por todas, né? Então, assim, é realmente um assunto, mais uma vez, transversal que a gente contempla na nossa disciplina de pacientes especiais, né? Então, eu vou ler aqui a questão, tá certo? Para todo mundo identificar, tá certo? Então, vamos lá. No que se refere ao tratamento odontológico da gestante, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para falsas. Então, vamos lá ler o primeiro item. Deve-se evitar o tratamento odontológico no primeiro e segundo trimestres. No primeiro, por ser o período da organogênese, mais suscetível a malformações. E no segundo, porque a ansiedade da gestante é muito grande. Né? Então, vamos lá. É uma questão que pede verdadeiro ou falso, então vamos discutir logo se essa resposta é verdadeira ou falsa. Então, sempre quando tiver um item desse, né, a gente tem que ler palavra por palavra, porque é um item, são questões que normalmente ela pode estar correta até a última, penúltima palavra e muda um apenas, muda alguma coisa lá no final que coloca a afirmativa falsa, né? Então a gente tem que ler com bastante calma. Então vamos ler normalmente, como tem vírgulas, né? Vamos dividir a frase. Deve-se evitar o tratamento odontológico no primeiro e segundo trimestres. Não gostei muito dessa frase, mas vamos continuar. No primeiro, por ser no período da organogênese, né? Então, assim, no primeiro trimestre está sendo formado todos os órgãos, né? Ali a gente tem um desenvolvimento embrionário, passa por um desenvolvimento fetal, né? É o período mais susceptível a malformações. Ok, é verdade, né? Então, assim, realmente, pessoal, quando a gente vai atender uma paciente gestante, o primeiro trimestre da gestação realmente é um período que a gente deve evitar fazer procedimentos eletivos, tá certo? Porque justamente como está falando na frase, né, é um período que nesse momento o embrião está se desenvolvendo, né, vira feto depois que tem desenvolvimento, e é um momento que tem mais chance de uma formação, mais chance, sei lá, de uma radiação,
fazer algum problema com o embrião, tá certo? Então, realmente, no primeiro semestre, primeiro trimestre, a gente evita. Continuando. No segundo, porque a ansiedade da gestante é muito grande. Não, tá certo? Então, assim, falando sobre os trimestres, o segundo trimestre é o melhor trimestre para a gente atender, pessoal. Por quê? Porque no segundo trimestre, tanto o bebê já está formado os órgãos, então, teoricamente, ele só vai, a partir daí, aumentar, entre aspas, aumentar de tamanho dos órgãos, desenvolver, mas ele já está formado os órgãos. Como também a mãe não está com aquele peso ainda da barriga muito grande, né? É um período ainda confortável para mãe. Então, o segundo trimestre é o melhor período para atendimento, tá certo, pessoal? Então, esse item é falso. Vamos lá. Continuar para o segundo item. O binômio... Professor Diego, só um adendo aqui, tá? Pode falar. Como a live é sobre concurso, e concurso a gente tem que ter tempo para as questões mais difíceis, veja bem, quando o professor Diego afirmou que o primeiro item é falso, né? Boa, cara, muito bom. Com toda propriedade, ou seja, ele tem certeza que a primeira é falsa. E aí você olhando lá nos itens, você já vai tirar todos os itens que o primeiro item é a letra V, deixando então só duas dicas. Oi? A gente já tira 3 opções, né? Então, assim... Exato. Então, você já tira 3 opções. Então, assim, não é a A, não é a B e não é a C. Então, você já vai sabendo que agora de 20%, se você fosse chutar, qualquer uma, você teria 20% de acerto. Agora, se você chutar agora, você já vai ter 50%. É só mais uma dica. É muito boa essa dica. Isso a gente ia olhar as que sobraram, né? A D e a E, ela já muda na segunda frase, na segunda afirmativa, né? Que uma diz que é F e a outra diz que é verdadeiro. Então, se a gente souber a segunda questão, a segunda frase, já matou a questão. Né? Então, assim, a gente tem que fazer prova com inteligência, pessoal. Então, assim, isso são dicas que realmente você, desde a faculdade, a gente tem que botar em prática, né? E para concurso, né? Que é algo realmente valendo algo com concorrência, a gente não pode deixar de considerar. Certo? Então, vamos lá para a segunda frase, segunda afirmativa. O binômio risco-benefício deve ser avaliado antes de indicar o uso de radiografias durante a gestação. Ok. Apesar da dose da radiação odontológica oferecer risco desprezível ao feto humano, a insegurança de gerar um ser imperfeito deve ser respeitada, usando esse recurso apenas se necessário. Então, pessoal, quando a gente lê, né, essa afirmativa, né, a gente olha ela com bem calma, a gente vê que ela é correta. É um item verdadeiro. Tá certo? Então, assim, realmente, a gente, para radiografar numa paciente gestante, a gente já tem literatura suficiente para falar que aquela radiografia, principalmente a periapical, não vai causar nenhum problema, nenhum risco ao feto. Tá certo, pessoal? Então, uma radiografia segura, ainda mais quando a gente utiliza todas as barreiras, né, os protetores de chumbo, radiografias digitais, né, que tem menos radiação, né, filmes, películas radiográficas extra rápidas. Então, assim, é super seguro. Se uma gestante sair no meio da rua, meio-dia, fizer uma caminhada meio-dia, ela toma mais radiação do que uma radiografia periapical. Mas a gente sim tem que respeitar a questão da escolha dela, os medos delas, as incertezas delas, né? Então, assim, se ela achar, a gente tem que colocar os riscos e benefícios e quem vai decidir realmente é a paciente, tá certo? Lembrar que às vezes essa mesma paciente, ela já tem uma panorâmica antiga, que ela fez um tratamento ortodôntico, ela já tem alguma outra apical no prontuário, então a gente pode lançar mão dessas radiografias antigas, tá certo? Então, assim, então finalizando essa questão, para a gente terminar, ver se a gente consegue terminar essa questão toda, né? A mãe é quem manda, né? E a gente tem que respeitar essa insegurança dela. Então, é um item verdadeiro. Então, assim, no caso, resolvendo a questão, a gente já mataria que era o item E, tá certo? Mas vamos continuar para finalizar o conteúdo. Terceira afirmativa. No terceiro trimestre da gravidez, os procedimentos odontológicos mais indicados são os cirúrgicos essenciais e os reabilitadores. Não. Assim, a gente não vai cirúrgico, não vai pensar em reabilitação, próteses nesse momento, no terceiro trimestre da gestação, não, pessoal. Tá certo? Nesse terceiro trimestre, a barriga está cada vez maior, a mãe está cada vez mais cansada, é mais difícil locomover, a perna está inchada, tem edema. Então, assim, é muito desconfortável o atendimento. Então, realmente, nesse momento, a gente só vai fazer procedimentos, se possível, de urgência. Tá certo? Então, é um item falso. E a última afirmativa, a amamentação é o primeiro movimento que dá início ao crescimento ósseo da mandíbula, retirando-a da posição distal inicial e posicionando-a mais anteriormente
maxila, né? Então, assim, já é até um conceito mais já puxando para infantil, para ortodontia, tá certo? Mas realmente a amamentação é o primeiro estímulo que o bebê tem quanto ao desenvolvimento ósseo da mandíbula, tá certo? Então, o item correto também é um item verdadeiro. Então, a gente leva lá, a gente já sabia que a resposta era o item E, né? Mas agora a gente sabe que a primeira era falsa, a segunda verdadeira, a terceira falsa e a quarta também verdadeira, tá certo? Ô, professor, Lisu, muito bom. Vamos Então, passar para a próxima. Carlinhos, só quero, sim, a live ela só tem 1 hora e eu já tô Isso. com meia hora, né? Então, assim, talvez, não sei se a gente tá entrando. Vamos fazer mais uma, que Certo, aí a professora Carol entra depois, porque a gente gastou um pouquinho de tempo ali no início, né? certo. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos Vamos para pro essa síndrome de Down. down. Beleza, vamos lá. Mais uma questão da aeronáutica, tá certo, pessoal? Né? Então, vamos lá. Sobre a síndrome de Down, que é considerada uma anomalia cromossomial mais comum entre os neonatos, analisa as afirmativas. Né? Então, mais uma vez, a gente vai avaliar se são respostas corretas ou falsas, tá certo? Então, lá. Primeira, a deficiência mental está presente em apenas 50% dos pacientes. Então, vamos lá, né? Já vamos considerar logo se são verdadeiros ou falsos. Pessoal, assim, uma característica padrão da síndrome de Down é a questão da deficiência mental, tá certo? Hoje em dia a gente já puxa mais para uma deficiência intelectual, o nome mais correto hoje em dia que a gente utiliza mais. Então, é padrão da síndrome, sim, a deficiência intelectual. Normalmente é uma deficiência intelectual leve, tá certo? Então, mais considerável, tá certo? Então, assim, não é somente 50%, não. É um padrão da síndrome, tá certo? Então, a primeira resposta é falsa, tá bom? Não é só apenas 50%. Segunda, item 2, a profilaxia antibiótica é indicada para todos os pacientes, né? Então, lembrar, o que é profilaxia antibiótica? Né? Aquela profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa, aquela infecção que pode ocorrer no coração quando a gente tem algum problema, tem algum defeito congênito, tem algum problema, um defeito cirúrgico, né? Que a gente tem que fazer profilaxia antibiótica, a utilização de antibiótico prévio dos nossos procedimentos odontológicos que vão gerar bacteremia. A professora Carol, acho que vai ter uma questão sobre isso lá também hoje, então não vou entrar tanto no assunto. Mas vamos lá, a profilaxia antibiótica é indicada para todos os pacientes com síndrome de Down? Não, tá certo? Os pacientes com a profilaxia antibiótica é indicada para os pacientes com Down somente nos que têm anomalias cardíacas congênitas, tá certo? E quando essa anomalia congênita, às vezes, ela é corrigida através de alguma cirurgia cardíaca, mas quando tem esse comprometimento cardíaco, a gente vai sim utilizar a dose de antibiótico, normalmente 1 hora antes do procedimento, tá bom? Então, a segunda é falsa, pessoal. Terceiro item. Mulheres com idade avançada apresentam maior risco de gerar uma criança com a síndrome. É verdade, né? Então, assim, hoje em dia já se sabe, né, que com o passar da idade, né, principalmente quando passa dos 40 anos, a probabilidade, né, do nascimento de uma mulher gerar uma criança com síndrome de Down já é mais considerável, tá certo? Então, esse é um item correto, né, que realmente afirma que a idade avançada seria um fator de risco, né, para a mulher gerar um bebê com síndrome de Down. Item 4, a língua fissurada é uma manifestação bucal frequente da síndrome. Correto, tá certo? Então, assim, a língua fissurada é muito comum nos pacientes com síndrome de Down. A macroglossia, né, a língua com tamanho maior também é padrão da síndrome, né? Então, assim, a síndrome de Down tem diversas características faciais, intraorais, bem claras e bem descritas na literatura, né? Clássicas da síndrome. E aqui, no caso do item, a língua fissurada é, assim, um padrão frequente da síndrome, né? Então, nós temos como alternativas corretas a 3 e a 4, né? Então, a nossa opção seria o item C. Tá bom, Carlinhos? Beleza, professor. Olha, os meninos estão fazendo algumas perguntas, né? Hã? Assim, o pessoal está gostando muito, está dizendo que você não Bom, termina, não, continue, não, a né? Carol depois é melhor do que eu. A Carol, A gente sabe que depois a gente poderia abrir uma live logo em seguida, gente, mas assim, graças ao nosso trabalho e a vocês, alunos, nós estamos tendo outras atividades. O professor Diego mesmo vai já entrar em outra atividade, né?
Eu não sei se a professora Carol, mas o professor Diego eu sei que já tem outra atividade logo mais, por isso que ele foi logo primeiro. E não se preocupem, gente, essa é o nosso primeiro módulo. Nós vamos ter vários módulos. Essa realmente foi uma demanda do aluno. Vocês, alunos, pediram para a gente criar esse projeto. A professora Renata sinalizou, nos orientou, e a gente está hoje, é o pontapé inicial. O professor Diego está batendo o primeiro chute, né? E assim, vão ser vários, inclusive com o Diego, eu vi aí que está a professora Tinali, o professor Thales também, eu acho que está aí, se não me engano. Se tem mais algum professor... Trabalhar. Exato, exato. Hoje é um laboratório, né, Diego? Hoje a gente está aqui no laboratório. A gente está aqui, a gente já pede desculpa por alguns erros. Hoje mesmo, mais cedo, eu fui testar essa coisa de colocar a imagem com a minha telinha no meu Instagram pessoal. A minha filha me ajudando, e quando eu vi, eu estava no meu Instagram ao vivo, sem camisa, e deitado na cama. Sabe? Eu vi. Pois é, mas assim, é tudo em prol do nosso desenvolvimento, né, da família Unicristos. A gente tem muito carinho, pessoal, por vocês, né? A gente realmente está sentindo muita falta. E, professor Diego, eu só tenho muito a lhe agradecer pela essa parceria contínua. Né? Parabéns, você é um querido dos professores, você é um querido da coordenação, você é um querido dos alunos, tá? Continue assim, manda um abraço para o Milo. Milo está por aí? Está dormindo, como sempre. Pronto. E para a doutora Juliana também, sua esposa, tá bom? Muito obrigado. E fique com a gente aí, se puder, que agora é o show da professora Carol. Eu tenho que aprender com a Carol, que quando eu crescer eu quero ser igual a Carolzinha. Eu também. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, Carlinhos. Tá? Obrigadão. Professora Carol, cadê você? Cadê a professora Carol? Peça o convite aí, professora. Obrigado, professora Juliana. Um abraço lá, um beijinho no Milo. O Milo é um artista. O Milo é a cara do pai, viu, Juliana? Deixa eu ver se eu acho que é a professora Carol, para a gente colocar ela. Professora, dá um alô aí para mim, eu não estou te achando, não. Dá um tchauzinho aí para a gente ver. Será que ela não está aí? Professora Tinali quer assumir, professora Tinali? Essa questão de PNE? Hein? Já está tudo pronto, é só responder. Carol Teófilo está aqui. Professora, bem-vinda. Aqui, professor, desde o começo. Cadê? Ter uma aula dessa. Aí eu procurando teu nome, sabe como é que é, né? Cadê a sua moça? Tá dormindo? Tá dormindo, graças a Deus. Vamos começar logo, senão ela acorda, ela vai participar com a gente, né? Exatamente. Mas seria uma ótima participação. Mas eu acho que é mais tranquilo, sim, né, professora? Ó, essa questão aí é sua? Não, essa ainda é do professor Diego. Essa? Essa sim. Vamos lá? Vamos lá. Seja bem-vinda, professora. Obrigado pelo convite, ou por aceitar o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço pelo convite, né? Ave Maria, é uma honra participar aqui com vocês, depois do professor Diego, né? Não sei se eu vou dizer alguma besteira aqui, depois de um arraso, né? Um professor tão querido como esse, mas eu espero corresponder, né, às expectativas. Bom, pessoal, assim, só todo mundo se apresentou antes, né? Rapidinho, só dizer que eu tenho uma história pregressa de concurseira, tá? Então, eu estou aqui falando com propriedade, quem já fez vários concursos e quem, desde o início da vida profissional, iniciou atendimento
através de um concurso, né? Então, assim que eu me formei, passei logo no concurso, passei no segundo, passei no terceiro. Então, alguns eu não passei, claro, né? Não passei em todos, mas que eu estudei um pouquinho essa questão de metodologias de concurso também, e as coisas que o professor Diego falou e que você também veio falando no início, são super pertinentes, né? A questão da gente ver a banca que vai elaborar essa prova é super importante para a gente se preparar, né? E a gente conseguir entender como é o tipo de questão que aquela banca costuma fazer. Tá? Então, eu tentei trazer aqui alguns perfis diferentes de questões, algumas bem diretas e simples, e outras um pouquinho mais elaboradas que demanda um pouquinho mais de tempo para a gente resolver, tá? Então, eu vou correr aqui um pouquinho, se ficar alguma coisa confusa, se eu falar muito rápido, vocês A me gente avisam. repete. Tá bom. Então, essa primeira questão que o professor Carlos colocou aí, é uma questão que, na verdade, ele aborda alterações que os pacientes HIV positivos podem ter na cavidade oral. Então, teoricamente, é uma questão de pacientes especiais, mas ela engloba também a parte de estomatologia, que é outro assunto que é sempre muito presente nos concursos e que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, né? Então, eu não gosto de lesão, eu não gosto de estômago e tal. Gente, mas vocês vão ter que se esforçar e estudar um pouquinho, porque realmente é o que acaba pegando nos concursos. É o que a maioria das pessoas erra e é o que vai fazer a diferença para vocês conseguirem ter uma posição melhor depois, tá? Então, eu vou ler a questão que eu acho que ficou um pouquinho cortada aí no texto, tá? A candidose oral é a manifestação intraoral mais comum na infecção pelo HIV. Muitas vezes é o sinal da apresentação que leva ao diagnóstico inicial. Qual dessas opções não se apresenta correta quanto ao seu padrão clínico? Então, ele começa falando de HIV e depois ele pergunta de candidíase, né? Então, aqui o que ele quer saber? Quais são os tipos de candidíase que existem? Na verdade, é uma questão super direta, super simples, mas que para isso você tem que ter um conhecimento básico de estomatologia, tá? Então, no item A, ele coloca tipo bolhoso, o item B, pseudomembranoso, o item C, eritematoso, item D, hiperplásico e o item E, queilite angular. Dentre esses tipos que estão elencados aí, o único que não faz parte de um subtipo de cândida é o item A, que é bolhoso, né? A gente tem o pênfigo bolhoso, que pode sim aí estar em outra situação, mas candidose bolhosa não existe. Existe a pseudomembranosa, que é aquela que é mais comum a gente encontrar, esbranquiçada, que a gente remove com a gase e ela deixa um fundo mais eritematoso. Existe a candidíase eritematosa, que é muito comum naqueles pacientes usuários de prótese total, né, que a gente encontra muito do dia a dia também. A candidíase hiperplásica, que é aquela que se assemelha muito a uma leucoplasia, porque mesmo você tentando raspar, você não consegue eliminar aquela membrana superficial, então ela tem uma característica de ser uma mancha ou uma placa esbranquiçada. E um último tipo, a queilite angular, né? Que também é um tipo de candidíase que pode acontecer na região de comissura labial. É muito comum em pacientes que perderam a dimensão vertical, pacientes mais idosos, apresentam muito queilite angular. Então, dentre todos esses, o único item onde não se enquadra um tipo de candidíase é o item A, que é bolhoso, certo? Então, seria uma resposta bem simples, conceitual, que para isso a pessoa precisaria ter um conhecimento básico de estomatologia. Tá? Ok, professora. Obrigada. Bom, aí essa questão é uma questão um pouquinho mais complexa, né? Que a gente tem mais itens para analisar. E que é uma questão que foi uma questão de PSF, né? Que o assunto é sobre diabetes mellitus, que também a gente fala muito na faculdade. Desde o primeiro semestre, o aluno entra na fisiologia, ele já vê diabetes mellitus, ele vai na patologia geral, ele vê diabetes mellitus de novo, ele vai para pacientes especiais, ele vê mais uma vez. Por que da importância de ver esse assunto? Porque ele é um assunto extremamente frequente, que a gente vai precisar ter conhecimento na nossa prática clínica, e que nos concursos também ele é muito abordado. Eu peguei várias provas de concurso para tentar selecionar algumas questões, e diabetes era um assunto que era muito recorrente, tá? Então, é importante realmente ter conhecimentos básicos sobre o diabetes. Então, vamos lá para a questão, tá? Para que o tratamento odontológico de um paciente portador de diabetes mellitus seja bem sucedido, é importante conhecer essa doença sistêmica. Assim, analise as assertivas abaixo e responda o que se pede. Tá? Então, também é uma questão VOF, onde a gente vai analisar cada item, né? Ver aqueles verdadeiros e já vai eliminando lá no final, como o professor Carlos já tinha dito. Tá? Então, se puderem me acompanhando, achei massa o Diego falando e todo mundo já colocando VF, achei super legal a interação, né? Que deu para fazer.
Aí vamos lá, o primeiro item. O monitoramento e controle glicêmico são primordiais para o paciente portador de diabetes mellitus. O controle glicêmico previne a instalação das complicações micro e macrovasculares, podendo ser feito através do teste de hemoglobina glicada e da glicemia capilar, sendo esta última o exame de eleição. Tá? Essa questão aqui é o tipo de questão pegadinha, né? Esse item pegadinha, porque a pessoa está lendo o item todo corretinho até chegar no final, né? Aí a gente solicita hemoglobina glicada e glicemia para avaliar a condição glicêmica de um paciente diabético? Sim, sempre. Mas o nosso exame padrão para acompanhamento e avaliação, como está a condição glicêmica desse paciente, é a hemoglobina glicada e não a glicemia capilar, certo? Então, só por causa desse finalzinho, falando do exame de eleição, esse item é um item falso, né? Aquela clássica casca de banana, como a professora Tinali está colocando. Tá? Então, a gente tem que ficar bem atento, diminuir o nervosismo nesse momento e tentar ler com atenção. Vamos para o segundo item. O paciente portador de diabetes mellitus pode ser considerado controlado quando exibir glicemia capilar em jejum inferior ou igual a 120 miligramas por decilitro. Tá? Esse item aqui, eu quero deixar ele em aberto para a gente discutir um pouquinho depois no final, certo? Porque isso é o tipo da questão que é questionável também e que poderia ter tido uma solicitação de reavaliação dessa questão por conta desse item. Mas depois da gente avaliar todos os itens, a gente vai ver por que essa resposta aqui foi colocada como correta, tá? Então, na verdade, esse item foi considerado como correto, mas se a gente for ver os guidelines, né, que estão disponíveis atualmente e pela Associação Brasileira de Diabetes, isso está errado, tá? Porque um diabético, para estar compensado, ele tem que estar com a glicemia capilar em jejum inferior a 100 miligramas por decilitro, tá? Então, igual ou inferior. Alguns consideram até 110, mas 120 já é um pouco superior. Mas como assim? Às vezes no concurso a gente tem que escolher aquela questão mais certa e tentar ver, e de acordo com os itens, a gente também tem que jogar um pouco com essa questão do que está mais certo naquela situação para escolher o que é que eu vou marcar, tá? Então, partindo daquele ponto de eliminar as que eu já coloquei como falsa, então, como eu vi que aquele primeiro item é um item falso, né? Aquela primeira do monitoramento do controle glicêmico que falava da glicemia capilar, a gente vai, nesse primeiro, como ele é falso, a gente elimina o item A, elimina o item D, né? Ficando o B, o C e o E, certo? Vamos para a próxima. Então, o outro item é a aferição da pressão arterial e das taxas de colesterol total, HDL, LDL e triglicérides devem ser realizadas periodicamente, por serem fatores de risco para o desenvolvimento de complicações macrovasculares, como as doenças cardiovasculares, tá? Então, esse é um item correto, sim. A gente precisa realmente fazer essa avaliação desses pacientes, né? E realmente faz parte todo esse quadro, do quadro de síndrome metabólica, que esses pacientes normalmente diabéticos são acometidos também, que a gente tem que estar em constante monitoramento. Então, esse item é um item verdadeiro também. O último item, né, é um item que fala sobre hipoglicemia, e ele diz que uma das principais complicações enfrentadas pelos cirurgiões dentistas durante o atendimento odontológico a pacientes com diabetes é a crise hipoglicêmica. Isso é uma coisa que a gente fala muito na aula, viu? E esta ocorre quando os níveis de glicemia capilar estão acima de 250 miligramas por decilitro, tá? Então, esse último item é o item completamente correto, ou completamente incorreto, errado, né? Porque a gente sabe que a hipoglicemia, ela realmente ela é estabelecida quando a gente tem valores de glicemia inferiores a 70 miligramas por decilitro, tá? 250 é um valor de hiperglicemia. O nosso valor que a gente considera como normal para a glicemia é até 99, 100, né? Dependendo do laboratório. Então, essa última é incorreta, é uma alternativa falsa. Então, partindo do ponto de que essa última alternativa é falsa, o único item que poderia ser verdadeiro aqui é o item B, né? Então, esse segundo item de glicemia inferior a 120,
ele é um item que a gente vai ter que considerar como verdadeiro, tá? Então, às vezes, para evitar questões jurídicas, a gente vai avaliar isso a melhor alternativa, e aqui a gente acaba tendo como o item B, certo? Professora, Embora essa informação não seja 100% correta. Professora, e aí, levando aqui em consideração aquela dica que eu falava com o Diego já desde o início, se você vê, as duas questões, o primeiro item e o último item, são falsas. E são itens que são fáceis de você saber que é falso. Né? Então, mesmo você tendo o segundo ou terceiro item que podia, não, isso aqui eu não sei, há controvérsias e tal, mas não, mas o primeiro eu tenho certeza que é falso e o último eu tenho certeza que é falso. E a única alternativa que me dá esses dois itens falsos, primeiro e último, é o item B. E aí você já faz o cheque e vai-se embora, né? Então, assim, são dicas muito importantes, professor. Muito obrigado. É uma questão muito capciosa e legal você lembrar que nos concursos existem questões também que trazem, digamos assim, conflito, né? Conflito bibliográfico, digamos assim, né? E aí, realmente, para na hora você não passar meia hora morrendo de raiva do cara que elaborou a questão, porque tá errado, tá certo, tá errado, tá certo, faz ali, deixa ali para o final, então, a questão. Não vamos perder tempo com questões de dubiedade, porque se ela fosse depois cancelada, se ela fosse anulada, ela vai ser. Então, não esquente a cabeça com isso. E siga em frente. Posso passar, professora? Pode passar, próxima. Ok? Essa é uma outra questão também da EBSER, né? Que a gente também, vez ou outra, tem concurso para dentista também. É um concurso que realmente é muito concorrido. E essa aqui foi de 2017. Uma questão sobre pacientes hepatopatas. O professor Diego até abordou alguma coisa sobre hepatopatia também, né? Falando. E só que eu peguei aqui uma área um pouquinho diferente, né? Com relação à situação de risco hemorrágico desse paciente, tá? Então, eu vou ler aqui o enunciado, que diz que pacientes com problemas hepáticos podem ter diminuição na contagem de plaquetas e, portanto, dificuldade na hemostasia, quando submetidos a procedimentos cruentos. Considerando-se que seja segura a realização de pequenas cirurgias quando as plaquetas estiverem com contagens a partir de item A, 50 mil, item B, 75, C, 100 mil, D, 150 e item S, 175 mil, tá? Essa aqui é outra questão também que a gente vai responder como parcialmente correta, tá? Lá na faculdade, a gente usa já desde muito tempo, por um trabalho que foi embasado pelo trabalho de mestrado do professor João Paulo, como número mínimo de plaqueta, contagem mínima de plaqueta em hepatopatas de 30 mil. Certo? Então, 50 mil tá ótimo, maravilhoso, a gente faz tranquilo e calmo, né? Que seria o mínimo aí. Então, se a gente faz com 30, é óbvio que com 50 dá para fazer tranquilamente, né? Então, isso é extremamente controverso em relação... E hoje em dia tem até alguns trabalhos falando que a gente pode fazer até com menos de 30, né? Então, se a gente pode fazer com menos de 30, então a gente vai marcar aí o valor que seja o mínimo possível, tá? Então, nesse caso, essa questão que ele traz é 50 mil de plaquetas, certo? Então, a gente já sabe que, tentando a mais certa, aí nesse caso, né? A gente vai colocar 50 mil. Se eu faço com 30 com tranquilidade, com 50 mil eu faço tranquilo. E porque em pacientes hepatopatas, a gente sabe que é esperado que eles tenham um risco hemorrágico aumentado, pelo fato de que o fígado ele é o local onde se produz uma série de enzimas da coagulação, né, de fatores de coagulação que são utilizados nesse processo. E, além disso, existe também uma diminuição do número de plaquetas, que são células fundamentais para esse processo de hemostasia, né? Então, esse paciente, quando eu vou atender um paciente hepatopata, eu me preocupo logo, risco hemorrágico, né? Então, por isso ele traz essa questão. Qual seria o número mínimo? E aí a gente vai marcar por eliminação, né? A mais certa aí seria 50. Mas se tivesse um 30 aí, eu ia marcar o 30 tranquilamente. E se depois eles colocassem como errado, isso aí a gente consegue justificar colocando embasamento científico. E aí eles têm que voltar atrás e anular a questão. Certo? Entendi. Professora, a gente tem 5 minutos, tá certo? Para a última? Vamos lá, eu vou tentar, que essa última aí também é grande, mas vamos tentar. Então, essa última questão, pessoal, é falando sobre a endocardite infecciosa, tá? Então, vou ler rapidinho o item. A endocardite bacteriana é uma infecção grave que resulta da proliferação bacteriana nas superfícies cardíacas danificadas em consequência da febre reumática, lesões valvares adquiridas, defeitos no septo ventricular, entre outras condições patológicas.
O fato dos micro-organismos comuns à cavidade oral serem responsáveis por uma porção significativa de agentes causais da endocardite bacteriana é imperioso que o cirurgião dentista investigue essa condição em seu paciente, considerando que, então são vários itens a se considerar também, tá? Então, provoque sangramento gengival, aí, entre parênteses, até mesmo um exame bucal com espelho, sonda periodontal e explorador pode acarretar bacteremia passageira em pacientes cuja anamnese mostrou ser portador de valvulopatia, né? Então, nesse caso, a gente vai fixar aí na questão do uso da sonda periodontal, tá? Por quê? O que a American Heart Association traz é que quando a gente tem algum tipo de manipulação do tecido gengival ou algum que traga sangramento, né? Então, na sondagem periodontal, eu posso ter sangramento. Então, manipulação do tecido gengival com possibilidade de sangramento ou manipulação do tecido periapical ou ainda manipulação, algum tipo de perfuração da mucosa, eu preciso fazer profilaxia antibiótica para esses pacientes de risco, certo? Então, nesse caso, esse item a gente vai considerar como verdadeiro por conta dessa sonda periodontal somente, tá? Se a gente tivesse colocado um espelho explorador, aí eu poderia desconsiderar esse item como verdadeiro. Mas como tem aí a sonda periodontal, a gente vai colocar assim, considerar ele como verdadeiro, tá? O segundo item, ele diz que, em se tratando de pacientes com histórico prévio de endocardite bacteriana, é desnecessário, em qualquer tipo de tratamento dentário, procedimentos profiláticos, uma vez que houve produção de anticorpos protetores. Essa questão é completamente errada, né? Porque a gente sabe que pacientes com histórico de endocardite infecciosa, eles são pacientes de risco para sempre. Então, é uma das principais itens que a gente tem que se atentar a pacientes com endocardite prévia. Então, esse item está incorreto. Terceiro item. Em pacientes que se submeteram à derivação cirúrgica das artérias coronárias, revascularização do miocárdio, aquela clássica, ponte de safena, botei uma mamária, que os pacientes dizem, né? Essa questão de revascularização do miocárdio. O risco de desenvolver endocardite bacteriana pós-tratamento dentário é sempre muito elevado. Falso, né? Essa alternativa é falsa, porque esse tipo de procedimento não traz risco aumentado de desenvolver endocardite infecciosa, certo? Então, a gente considera esse item como falso. Esse tipo de procedimento de revascularização não tem indicação de profilaxia antibiótica. E o último item é, muito embora a endocardite bacteriana possa ocorrer em pacientes sem lesões cardíacas previamente documentadas, a profilaxia antibiótica é desnecessária e só se justifica nos pacientes com anormalidades subjacentes conhecidas, né? Então, ele está querendo dizer aqui, pacientes que não têm nenhum problema cardíaco conhecido, precisam fazer profilaxia antibiótica? Não preciso, tá? Embora alguns pacientes desenvolvam endocardite infecciosa, mesmo sem ter nenhum problema prévio, mas que o número é tão baixo que não se justifica a gente estar fazendo isso para todos os pacientes, certo? Consegui? Entendi. Conseguiu. Então, o item correto aí seria o item D de dado, né? Considerando a primeira e a quarta alternativas como itens verdadeiros. Professora, muito obrigado, tá? Sobrou um minutinho assim, nada, mas muito obrigada. A senhora foi indicação super valiosíssima da professora Tinali, né? Sou fã, ela disse, olha, eu sou colega, fã dela. amiga, né? Desde sempre. Todos somos seus fãs, né? É um grandes nomes da Unicristos, tá? Professora, muito obrigado. Beijinho lá na Liz. É Liz, né? O doutor Neném? Liz, é. Dá um beijinho na Liz, só quando ela acordar. Não acorde agora, que eu sei que quando as crianças dormem, esse tempo é valiosíssimo, né? Pra mãe. A gente reza. Oh, meu Deus, consegui respirar.